Maná Diário, com o pastor Fagner Araújo, que trará uma mensagem de Deus para o seu coração. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Eu sou o pastor Romário e esse é o nosso Maná Diário, o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. Dando continuidade ao nosso Maná Diário, nós iremos analisar o texto que está lá em Eclesiastes, no capítulo 8, a partir do versículo 13, que diz: Mas nada correrá bem para o ímpio, e ele não prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme a Deus. Anteriormente, no último Maná Diário, nós vimos a necessidade de ser alguém que teme ao Senhor, porque nós sabemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e quanto mais nós nos achegamos a Ele, mais Ele nos torna sábios. Uma coisa é fato: uma pessoa ímpia, uma pessoa que despreza a palavra do Senhor, jamais ela conhecerá os planos que o Senhor tem para a vida dela. E quando nós analisamos um texto como esse, nós percebemos que a palavra do Senhor diz que o ímpio será como sombra. E Deus nos chamou para ficar na sombra. Deus não nos chamou para sermos como sombras. Deus não nos chamou para sermos ímpios. Ele nos chamou para ser luz. Assim como aconteceu lá em Gênesis, assim como aconteceu quando Jesus ele veio ao mundo, quando no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e ele era a luz dos homens. Deus sempre se fez presente com a imagem de iluminação, com a imagem de ideias, com a imagem de alguém que separa totalmente as trevas das luzes. E nós somos pessoas lavadas e remidos pelo sangue do Senhor Jesus. E o Senhor faz com que cada dia mais a nossa vida esteja iluminada pela essa palavra. Que a nossa vida esteja iluminada por esse Deus que tem cuidado tão bem das nossas vidas. Portanto, saiba que enquanto você permanece firme no Senhor Jesus, Ele é a sua luz. Lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor Deus. E o quão é importante adorarmos Deus em espírito e em verdade. Muitas vezes, Deus realizará coisas em nossa vida que no momento nós não iremos compreender. Mas depois nós veremos que grandes coisas o Senhor realiza, mesmo que a gente não entenda, mesmo que fuja da nossa lógica. Quando nós lemos a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 8, nós percebemos que existe algo poderoso quando nós não desprezamos a palavra do Senhor, quando nós deixamos a sombra de lado e olhamos para a luz do Evangelho. E a palavra do Senhor diz: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Deus sempre traz uma qualidade de vida. Deus sempre traz um renovo para aquelas pessoas que entenderam que a nossa vida está em Deus, que a nossa vida está no Espírito. Certa vez, um homem estava no deserto
e a garrafa dele não tinha mais nenhuma gota d'água. Ele olhou para os céus e clamou: Deus, eu preciso de água. Eu preciso beber água. Faça um milagre, faça acontecer algo para que eu venha saciar a minha sede. Ele esperou que Deus respondesse. Mas antes que Deus respondesse, ele visualizou no deserto uma torneira. E ele correu para aquela torneira, mas aquilo não era o que Deus queria para a vida dele. Antes que ele chegasse naquela torneira, Deus mostrou que era para ele ir para o outro lado, para um lugar mais seco, mais quente, um lugar mais ruim naquele deserto. Mas ele não quis. Ele abriu mão da palavra do Senhor Jesus e seguiu o que o coração dele estava falando na hora. E Deus fazia de tudo para que ele não chegasse àquela torneira. E quando ele chegou, ele abriu, uma gota d'água caiu na boca dele. Ele saciou a sede dele apenas com uma gota d'água. E ele olhou para os céus e disse: viu, Senhor, eu consegui. E no final Deus mostra por que queria que ele fosse para o lado mais seco do deserto. Porque além daquela sequidão, além daquele lugar de ossos secos, havia uma cachoeira. Havia água ilimitada para saciar a sede daquele homem. Muitas vezes nós precisamos abrir mão daquilo que nós somos. Nós precisamos abrir mão do nosso orgulho. Nós precisamos abrir mão de nós mesmos para saber quantas coisas Deus quer realizar em nossa vida. Quando nós abrimos mão da nossa carne e nós vivemos no Espírito, nós estamos caminhando para entender a vontade do Senhor para a nossa vida. E o texto continua no versículo 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E nós que queremos agradar o nosso Deus, precisamos estar em espírito, precisamos orar, precisamos perseverar, para que a gente não seja um ímpio que viva na sombra, para que a gente não seja um ímpio que está satisfeito com uma vida estagnada, com uma vida que não se desenvolve. Deus tem grandes coisas para realizar em nossa vida. Deus tem grandes planos e projetos para realizar em nossa vida. E nós precisamos caminhar na presença desse Deus, em espírito, acreditando que a cada dia mais Deus vai tocar em nosso interior. E nós não podemos deixar o Espírito Santo passar sem que Ele toque em nós. Quando nós olhamos a passagem de Jeremias, do oleiro, nós observamos ali que nós precisamos deixar Deus nos quebrar quantas vezes for necessário. Nós precisamos Deus agir em nossa vida, mudar a nossa forma de pensar, nossa forma de ser, para que a gente venha visualizar aquilo que Ele quer realizar em nosso meio, aquilo que Ele quer realizar em nós. Não sejamos ímpios, mas sejamos pessoas que amam a palavra do Senhor Jesus. Sejamos aquele que, embora pecadores, conhece o Deus que serve. Porque a palavra do Senhor Jesus, ela traz um peso de glória magnífico para as nossas vidas. Mesmo que a gente passe por várias tribulações, mesmo que a gente passe por vários sofrimentos, Deus jamais desampara os seus. Em Romanos, ainda no capítulo 8, no versículo 35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você é mais que vencedor. Você foi projetado para ser um vencedor. E creia que Deus fará grandes coisas em sua vida se você permanecer firme. Se você entender que a sabedoria que vem do alto
ela nos molda a tal ponto que quando nós olhamos para trás, nós não reconhecemos a nós mais. Porque Deus muda o nosso caráter. Porque Deus trabalha ao nosso favor. Porque mesmo que a gente não mereça, Deus pagou um preço tão alto para que atualmente a luz venha prevalecer na sua vida. Fique firme. Persevere e você verá grandes coisas Deus realizando na sua vida. Eu quero orar com você neste momento. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, neste momento nós oramos ao Senhor, pedindo que o Senhor nos livre de caminhar na sombra, nos livre de sermos pessoas que não amam a Tua Palavra, mas que possamos viver no Espírito, que possamos, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, ver sendo realizado em nossas vidas as Tuas promessas e as Tuas palavras, e que possamos ter um amor incondicional pelo Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que possamos temer ao Senhor e a cada dia mais entender que o Teu conhecimento, que a Tua palavra, que a Tua sabedoria nos traz uma qualidade de vida. E eu profetizo que na vida dos meus irmãos as coisas acontecerão de uma forma diferente. Que o Teu Espírito Santo possa guiar cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos vós. Lembrando, nos ajude a chegar a 1000 inscritos. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho. Deus irá nos levar a um novo patamar. Deus abençoe e até o próximo Maná Diário. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.